Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Kátia Fernandes, sou coordenadora de comunicação da Entre Brazucas e hoje nós vamos conversar com o coordenador do Conselho de Cidadania do Reino Unido, Gilson Guimarães. O Gilson vai contar pra gente um pouco mais sobre o que é o CCRU. Gilson, para nossa comunidade brasileira em Londres, talvez já tenham até ouvido falar do CRU ou do CCRU, mas não sabe exatamente o que é o Conselho. Conta pra gente o que é o Conselho de Cidadania. É um grupo de pessoas eleito pela comunidade brasileira que representa a comunidade perante o consulado. Então nós somos uma organização legal, nós estamos nos livros consulares. Então, partindo do princípio que nós somos uma organização brasileira, reconhecida legalmente através do Ministério das Relações Exteriores e do Itamaraty, claro que é o órgão que regula isso tudo, nós representamos a comunidade brasileira perante o consulado. Trabalhamos a favor do consulado, sobre a umbrella do consulado, mas também muitas vezes, embora as pessoas não gostam de dizer isso, nós também vamos contra o consulado. O que seria contra o consulado? Vamos supor que o consulado pense que o serviço consular para a obtenção de passaporte esteja perfeito. Nós sabemos que existem algumas falhas, algumas frustrações. Só que todo mundo reclamando, o consulado não tem como agir. Agora, quando existe um órgão representando a comunidade, com um documento que lança essa insatisfação, isso é um exemplo, não estou dizendo que a questão do passaporte não esteja legal. Então nós podemos dizer, o consulado, a comunidade está cobrando, está aqui o que nós sugerimos, o que nós constatamos, então nós reivindicamos uma melhoria. Isso é só um exemplo. Ou também o consulado pode trabalhar junto com a gente. Vou dar o mesmo exemplo. O consulado acabou de lançar um serviço de documentação de serviços todo online. O e-consular, não é isso? O e-consular. Antes do consulado lançar esse serviço, o consulado nos consultou para saber o que nós achávamos, para saber se podia contar com o nosso apoio, para saber se poderia contar com a nossa divulgação. Então é importante. É importante principalmente porque nós, no Conselho de Cidadania do Reino Unido, nós mantemos uma boa relação com o consulado. Então nós não estamos só brigando, não estamos indo só contra. Nós estamos ali diplomaticamente trabalhando para a comunidade, para o consulado também. Que eu acredito que é esse o caminho, né? Então quer dizer que o CCRU, né, o Conselho de Cidadania, é uma ponte entre a comunidade e os órgãos consulares, é isso, Gilson? Resumindo, é isso, Kátia, você entendeu exatamente. Mas eu queria fazer um atento. Nós temos no Reino Unido, Conselho de Cidadania do Reino Unido. Alguns países têm Conselho de Cidadãos de tal país, vamos supor. A diferença é que o Conselho de Cidadania, eles são eleitos pela comunidade. Então existe uma comissão eleitoral. Essa comissão eleitoral vai lançar candidaturas, requisitos, e a comunidade escolhe. Conselho de Cidadãos, quem nomeia, quem indica, é a autoridade consular do país. Mas eles podem trabalhar juntos? Sim. O trabalho praticamente é o mesmo, ou seja, o trabalho é todo voluntário, não existe remuneração e também não existe vantagens financeiras ou facilidades com outros serviços. É a regra do trabalho voluntário mesmo. Você trabalha, como no tempo de Paulo, no final, leva algumas pedradinhas, né? Umas pedradas. O que é normal, na verdade, sim, quando sim. A gente faz alguma coisa. A filantropia é dessa forma. E é isso que eu diria, isso que nos incentiva a continuar o trabalho, né? A gente não vai desistir por causa a satisfação do dever cumprido ultrapassa essas pedradinhas. De vez em quando. É. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Este conselho, ele só existe no Reino Unido? Não, ele existe também em outros países. Explica pra gente como é que isso funciona. Então, os conselhos, de uma forma geral, na questão legal,
eles existem em todos os países onde tem um consulado, onde existe um posto consular. Então eles têm, porque está nas regras consulares. O embaixador ou cônsul responsável por aquele país está assim como é que eu diria, no job description deles? Sim, está nas atividades que têm que ser desenvolvidas. Isso. Então está ali e basicamente todos os conselhos de cidadania ou de cidadão seguem o mesmo padrão de estatuto, logicamente adequado para cada país. Então, todos os países onde tem uma autoridade consular, onde tem um consulado, ele tem a possibilidade de ter um conselho de cidadania ou conselho de cidadãos. Lembrando que também nem todos os embaixadores ou autoridade consular são a favor desses conselhos, por questões do passado, questões de brigas, questões assim que desconhecemos. Então nós temos uma relação muito boa com o embaixador Tarcísio, que eu acredito que você vai conhecê-lo em breve. Então nós trabalhamos numa parceria perfeita com o consulado. Outros países já não têm essa questão. Então por isso que tem países que não têm os conselhos, porque não existe um incentivo do consulado. Então, na verdade, depende de cada cônsul, de cada responsável pela jurisdição consular, instituir ou não essa possibilidade. Sim, depende dele incentivar, porque a questão da existência do conselho é quase que obrigatória. Hoje são quantos conselhos no mundo todo? Eu acredito que, de acordo com a nossa última convenção, são 56 conselhos no mundo inteiro. Em alguns países existe mais de um conselho? Em alguns países, é aquilo que eu falei, o conselho existe no local onde tem uma autoridade consular. Então nós temos, por exemplo, nos Estados Unidos, existem 3 conselhos. Outro exemplo, na Alemanha, Portugal. Por quê? 3 consulados. Eu acredito que Portugal tem até 4 consulados, se eu não estou enganado. Entendi. Ou Alemanha. Mas todos eles têm a possibilidade de ter um conselho para cada região. Ou, de acordo com a diplomacia, com o acordo que eles tiverem, eles podem ter um conselho daquele país. Entendi. Não é obrigatório ter um para aquele consulado. Tem países que têm mais de um consulado e só tem um conselho. Entendi. O que eu acredito que é bem melhor para se trabalhar. Mais aproveitável, digamos Sim. assim. E em termos de... nós temos 56 países, né, com esses conselhos. Todos esses conselhos, eles ficam, digamos assim, embaixo de um órgão maior que ele? Existe isso? Existem os conselhos locais, conforme eu expliquei. Conselho, cidadania, conselho cidadão. Quem elege ou quem nomeia é cada país. Sim. Mas existe um conselho mundial, o qual o formato é o mesmo, o estatuto mais ou menos igual aos dos países, logicamente com outras atribuições, que é o CRBE, que é o Conselho de Representantes Brasileiros no Exterior. Então, nós tivemos recentemente a eleição para a coordenação desse CRBE e foi eleito o Marcos Viana do Conselho da Holanda, Conselho de Cidadania da Holanda. E como os conselhos aqui na Inglaterra e em outros locais, eles são divididos em mesas temáticas ou coordenadorias, depende com o que a pessoa quiser chamar. Então nós temos, por exemplo, a mesa de esporte e turismo. Aqui no Reino Unido temos a mesa de esporte e turismo, mesa de educação, mesa de saúde, mesa de empreendedorismo, e mesa de questões de gênero. O CRBE também tem essas mesas temáticas. Então, os coordenadores dessas mesas temáticas trabalham em parceria com os coordenadores da mesa temática local. Entendi. Por isso que eu digo que o estatuto, as regras que regem, um e o outro são mais ou menos parecidos. Os mesmos, Sim. quase que parecidos. Muito interessante essa conversa, eu acho que esclarece bastante para as pessoas sobre o Conselho de Cidadania, dá uma ideia do que é o trabalho. A gente não tem muito tempo, na verdade, para descrever cada mesa, mas eu tenho certeza que
o trabalho, eu venho acompanhando, nós vemos, né, como o CCRU vem se manifestando em várias áreas. Eu sei que durante a pandemia também muita coisa foi feita em relação às pessoas que estavam aqui com sérios problemas em várias áreas. O Conselho foi realmente uma ponte. Eu quero te agradecer muito e gostaria que você dissesse para as pessoas que estão nos ouvindo como é que elas podem entrar em contato com o Conselho, né? Existe uma página, website, mídias sociais, por favor, Gilson. Nossas redes sociais são muito ativas, a gente responde basicamente no prazo de 24 horas. Temos o website também do CCRU, que é www.ccru.org.uk, e as pessoas podem estar ali. Tem o blog, tem todas as mesas temáticas, e também está ligado nas nossas mídias, no Facebook, no Instagram, que ali tudo a gente coloca ali, tanto os trabalhos feitos com os consulados, como trabalhos realizados diretamente com a comunidade. Então, eu que agradeço o convite por essa ferramenta de divulgação, ferramenta de ajuda aos brasileiros, e muito obrigado a você e a toda a equipe. Muito obrigada, foi um prazer ter você aqui com a Entre Brazucas. Obrigado.